Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 3, para a glória do nosso Deus. 2 Reis, capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. 2 Reis, no capítulo de número 3, e nós leremos o versículo de número 15, para a glória do nosso Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração, aqui nesta noite, e eu creio que você vai sair daqui edificado pelo Senhor, o nosso Deus. Amém? Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Digam aleluia. Digam glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: ora, pois trazei-me um tangedor, trazei-me um músico. Vamos ler nessa versão aqui. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E quantos podem dizer amém? Vamos ler o verso 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham mais águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E quantos podem dizer mais uma vez amém? Senhor Deus, fale conosco nesta noite. Nós queremos, ó Deus, ouvir a sua palavra, a sua voz, que é inconfundível. Fale conosco, usa-me, Senhor, mais uma vez, para a glorificação do seu maravilhoso e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento. Aqueles que podem, aplaudam a Jesus bem forte. Queridos irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo de número 3, narra uma guerra entre 3 reis. A Bíblia nos diz que Jorão dominava o reino do norte, enquanto Josafá dominava o reino do sul. Os reinos em Israel estavam divididos, e para cada reino dividido havia um rei. E a Bíblia diz que o rei Jorão, o reino do norte, ele entra em guerra contra os reis dos moabitas. A Bíblia diz que Mesa, o rei dos moabitas, não honra o acordo que haviam entre eles. E a Bíblia diz que agora esse rei se levanta contra Jorão. E Jorão agora busca apoio com Josafá, e busca apoio também com o rei de Edom, para que eles fossem juntos à guerra, lutar contra o rei dos moabitas. Mas havia algo muito peculiar na vida desses 2 reis de Israel, o rei Josafá e o rei Jorão. A Bíblia diz que Jorão fazia o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de Acabe e Jezabel, os seus pais. Em contrapartida, a Bíblia vai nos dizer que Josafá era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Josafá era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Em contrapartida, Jorão fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas mesmo assim, Josafá se dispõe a ir à guerra. E a Bíblia diz que então eles preparam todos os seus exércitos, todas as suas cavalarias, todos os seus instrumentos de guerra. E o texto diz que eles vão à guerra.
Mas num certo dado daquela viagem, daquela guerra, falta água, algo essencial à vida. E quando aqueles reis percebem que o gado está desfalecendo, o gado está morrendo por não ter água, a Bíblia diz que Jorão agora pergunta: o que nós faremos? O que vai ser de nós? Porque agora nós estamos entrando numa guerra, mas estamos sentindo faltas de água, estamos tendo a impossibilidade de água. E o texto sagrado nos diz que então ele vai e procura o profeta Eliseu, o homem de Deus. E quando Jorão, juntamente com Josafá e o rei de Edom, eles vão até o profeta, quando o profeta vê os 3 reis chegando, ele olha para Jorão e diz: Jorão, eu não tenho nenhuma aliança contigo. Vá lá e busca os profetas de seus pais, porque não são eles, diante deles que você se curva, diante deles que você presta culto. Então vai buscar eles. Você, em vez de aprender com o erro dos seus pais e voltar-se para Deus e buscar a Deus, você começa a praticar as mesmas coisas. Eu não tenho palavra para você, mas por causa de Josafá, o servo de Deus, eu vou fazer esse clamor. Eu vou pedir uma orientação de Deus sobre o que vocês devem fazer. E a Bíblia diz que então o profeta manda chamar um adorador, um tangedor, um músico. E enquanto aquele músico estava se prontificando, preparando o seu instrumento, eu imagino que a tensão está dentro daquela tenda ou sala. Mas a Bíblia diz que quando o tangedor começa a louvar, começa a tocar o seu instrumento, a Bíblia diz que veio a mão de Deus, veio o Espírito do Senhor e tomou o ambiente. Porque uma coisa eu aprendo, irmão: a adoração, ela atrai a presença de Deus. Aqui vai uma lição poderosa de Deus para a sua vida. Você sabe por que muitas vezes a gente fica assim? Irmão, levante a mão, glorifica, adora a Deus, busque a presença do Senhor. Jesus está presente. Sabe por quê, irmão? Porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, quer ver o seu vale se tornar um lugar de milagres, você quer ver o Senhor agir nessa situação que você está enfrentando, então aprenda isto: a adoração é a chave, adorar a Deus é a chave. Quer ver Deus te tirar deste vale, dessa situação? É só você abrir a sua boca, em vez de murmurar, adorar, glorificar, exaltar a Deus, porque isto move o coração de Deus. E eu quero perguntar se nesta noite você veio com um coração de adorador. Deus não precisa da nossa adoração, porque no céu já tem adoração. Mas nós fomos feitos para adorar a Deus. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. A Bíblia diz que quando esse tangedor começa a tocar, o Espírito de Deus se manifesta naquele lugar e o profeta libera a palavra. Irmão, você tem uma coisa, é por isso que é muito importante o louvor antes da palavra. É por isso que a gente canta antes da palavra. É por isso que porque o louvor, irmão, ele prepara o ambiente. Você sabe por que tem muita gente que não sai dos vales da vida? Porque não aprendeu a adorar a Deus nos vales. Tem gente que só aprendeu a adorar a Deus nos montes. Tem gente que só aprendeu a adorar a Deus nos momentos de vitória. Pastor, mas eu estou enfrentando um vale. É no vale mesmo que você deve adorar. É no vale mesmo que Deus quer ver se há no seu coração a essência de um adorador. Se tiver, vai haver uma revolução de Deus neste cenário. A Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor. E o profeta então é tomado pela a presença de Deus, e ele libera uma palavra dizendo: assim diz o Senhor. Uma coisa é eu falar, assim diz o pastor Micael. Agora outra coisa é Deus falar, assim eu estou falando. Assim diz o Senhor.
Não é homem que fala, não é um mortal que fala, como se diz, não é um comedor de feijão e arroz que está falando, é Deus que está falando. E eu vou falar, irmãos, quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, está decretado. Deus está liberando uma palavra de vitória neste teu vale. Ele está dizendo, você está no vale, mas eu estou falando com você. Você está no vale, mas eu ainda tenho uma palavra para você. Você está nesse vale, mas eu tenho uma direção para você. Eu não sei qual é o vale em que você se encontra, mas neste vale Deus ainda fala. Neste vale Deus ainda tem a última palavra. Neste vale Deus, Ele tem a última palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se você crê, levante a sua mão e diga: Deus tem a última palavra. Assim diz o Senhor. Aí Deus dá uma ordem: fazei neste vale muitas covas. Por que Deus está dizendo isso aqui? Porque antes da água chegar, Deus queria que aquele povo preparasse o espaço. Tem gente que quer ver a ação de Deus no vale, mas ele não prepara o espaço, ele não prepara o território, ele não prepara a geografia, ele não prepara o ambiente. Hoje Deus está dizendo: você não vai sair do vale por acaso, você vai sair por posicionamento. É isso que Deus está querendo, porque quem não se posiciona no vale prolonga o processo que Deus já decidiu às vezes encerrar. Olha aqui para mim, tem vales que nós estamos passando na nossa vida, que a vontade de Deus, o querer de Deus, era de ter nos tirado há muito tempo. Mas sabe por que você ainda não saiu do vale? Porque esta é a campanha, é o propósito que nós estamos fazendo hoje, iniciando hoje. Eu vou sair do vale. Mas sabe por que você ainda não saiu do vale? Porque você ainda não se posicionou. Porque você não está do jeito que Deus quer. Porque Deus quer uma ação sua. Aí Deus vai dizer: fazei neste vale muitas covas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que o vale, ele revela a nossa dependência de Deus. O vale revela a nossa dependência de Deus. Porque quando eles chegam naquele ambiente, a Bíblia diz que a expressão deles foi qual? Não há água. A água é vida. Está faltando o essencial. Porque o vale da nossa vida, ele expõe os nossos limites. É forças que se esvaem, é forças que acabam, é recursos que somem, é estratégias que falham. E às vezes nós programamos tudo e de repente a gente chega no vale da decisão, da batalha, da luta da nossa vida, e a gente está lá desprevenido, se vendo sem água. Agora, o vale que Deus permite a gente passar é porque Deus quer revelar a nossa dependência dEle. Você sabe por que Deus permitiu faltar água neste vale da tua vida? Você sabe por que Deus permitiu forças acabarem? Você sabe por que Deus permitiu recursos irem embora? Sabe por que Deus permitiu estratégias que você tanto planejou falharem? É porque Deus, Ele quer expor para você esta verdade. Ele quer que você entenda os seus limites. Ele quer que você volte a depender dEle. Ele quer que você volte a confiar nele. Porque pode faltar água, pode faltar pão, pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. Porque se faltar Deus, meu irmão, faltou tudo. Pode faltar coisas, mas se não falta Deus, não vai faltar a provisão. Deus permite vales na nossa vida para quebrar, sabe o que? A nossa autossuficiência. Pastor, por que Deus permite a gente passar por vales? É porque Deus quer tirar de você essa autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu sei como fazer. Não. Se você não depender de Deus, se você não depender do Senhor, porque enquanto você acha que dá conta sozinho, Deus vai permitir um vale chegar na sua vida. O vale é o lugar onde o homem diminui.
O vale é o lugar onde a gente se sente tão pequeno. O vale é o lugar onde a gente se sente tão insignificante. O vale é o lugar onde o homem ele vai diminuindo, mas Deus, quando nós reconhecemos Ele no nosso vale, Ele vai crescendo. Ele vai crescendo, Ele vai crescendo. Deus cresce no nosso vale. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus deseja crescer nesse teu vale. Deus deseja, aleluia, fazer obras poderosas nesse vale. O vale não é falta de Deus, é excesso de confiança de si mesmo. É excesso de confiança, mesmo a gente às vezes se sentindo grande, se sentindo que podemos algo, nós nunca podemos nos esquecer que somos dependentes de Deus. O vale revela isto. Agora no vale, Deus pede uma atitude antes do milagre. Repita comigo, atitude. Repita mais forte, diga atitude. Quantos aqui estão esperando uma ação de Deus? Levante a sua mão assim. Agora abaixa as suas mãos. E Deus? O que Ele está esperando de você? Ele também quer uma ação nossa. Ele também quer um posicionamento nosso. Porque antes do nosso Deus Ele permitir o milagre, o meu Deus Ele vai pedir uma atitude. E qual é a atitude que Deus vai pedir para esses 3 reis com os seus exércitos? Fazei neste vale muitas covas. Isso não faz sentido natural. Não faz. Estou num deserto, estou num vale, cavar cansa. Estou sem água, estou sem algo para alimentar o meu corpo. Cavar vai exigir muito esforço. Cavar vai exigir muita dedicação. Cavar sem água parece uma loucura. Não havia água. Quem aqui já trabalhou de furar cisterna? Algum irmão aqui já trabalhou? Ou já furou algum poço aí? Já. Quando tem água é a coisa melhor que tem, né, irmão? A terra fica molinha. Mas eles estão num vale e Deus fala para eles: cave buracos no vale. Não tem água, mas cave. Terra seca. Eu imagino aquele povo cavando. Mas Deus estava ensinando algo aqui poderoso para esse povo, para esse exército. E Ele estava dizendo o seguinte: milagre não elimina responsabilidades. Qual é a responsabilidade sua? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade diante dos vales da nossa vida? Porque às vezes nós estamos requerendo de Deus algo e Deus está querendo de nós também uma responsabilidade, um posicionamento. Irmãos, ore, mas também se mova. Eu vou orar porque a oração resolve. Resolve, mas tem horas que Deus vai aliar a sua oração à sua ação. Está na hora de você agir. Está na hora de você pegar as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos e começar a cavar nesse seu vale, porque isso vai fazer sentido, creia. Mas Deus também mas você precisa também se posicionar. Pastor, eu acredito, eu confio, mas você precisa também se posicionar. Espere em Deus, acredite em Deus, mas não fique parado. Quanta gente que Deus já liberou a promessa. Deus disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu falei, eu já decretei, eu já assinei. E Deus está dizendo: é só você agir que eu vou liberar. É só você agir que eu vou começar a trabalhar. Quem está entendendo esta palavra, diga glória a Deus. Entenda uma coisa: Deus não enche mãos vazias de atitudes. Deus enche mãos que se posicionam e que movimenta. Ele enche espaços preparados, e preparados pela fé, preparados pela ação. A Bíblia diz que a ordem do Senhor foi: fazei neste vale muitas covas. Agora, outra verdade: o vale é um lugar onde a nossa fé é provada no invisível. Como assim, pastor? Olha o que Deus vai dizer aqui: não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de água. Irmãos, quantas vezes nós clamamos por ações de Deus palpáveis e visíveis?
Senhor, eu só creio se o Senhor enviar um homem de Deus, eu só creio se o Senhor fazer isso, eu só creio. E Deus está dizendo: eu vou fazer, mas você não vai ver nem água, não vereis vento, não vereis chuva, não vereis nada. Mas uma coisa eu posso garantir para você, diz o Senhor: todavia o vale vai se encher de água. Alguém recebe esta palavra? Diga glória a Jesus. Porque fé, irmão, que depende de coisas palpáveis para você acreditar, isso não é fé. Fé que precisa de algo palpável, notório, evidente, isso não é fé. Fé é você caminhar mesmo sem vendo, é você agir mesmo sem entender. E Deus está dizendo: não é para você entender, é para você agir, é para você acreditar, é para você se lançar na minha palavra. Porque se eu falei, aleluia, eu vou fazer acontecer, diz o Senhor. Você continua crendo mesmo sem sinais? Hoje nós vivemos uma geração que busca por sinais, que clama por sinais. Nós estamos como Corazim e Betsaida, que viu tantos milagres, e um dia Jesus vai olhar e vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e em Sidom eu tivesse operado os milagres que em ti operei, o negócio estava bom. Mas vocês viram tantos milagres, tantos sinais, e mesmo assim vocês não se converteram. Mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Por isso vocês serão abatidas, vocês serão destruídas. Olha aqui para mim, irmãos. Nós temos que parar de clamar por sinais e voltar a acreditar, mesmo sem entender. Ou você confia no caráter do seu Deus, ou você pode, como se diz, pendurar sua chuteira. Ou você acredita naquilo que Deus liberou, naquilo que Deus falou, ou você, meu irmão, está fracassado. Tem gente que antes do milagre acontecer, ele já está murmurando. Antes do milagre acontecer, ele já está reclamando. E é por isso que às vezes, irmãos, Deus muda de planos. Como assim, pastor? Deus muda? Muda. Mas os planos do Senhor não podem ser mudados. Escute bem, depende. Porque há promessas que são condicionais. Há promessas que são incondicionais. Aquelas que são incondicionais não dependem de você. Mas aquelas que são condicionais, se creres, aí acabou, irmão. Você precisa colocar sua fé em ação. Mas às vezes antes nós provarmos um milagre, nós já estamos queixando, murmurando, reclamando, indagando, duvidando. A Bíblia diz que Deus disse: não vereis vento e não vereis chuva. Você continua crendo mesmo sem sinais, mesmo sem vento, mesmo sem chuva, mesmo sem evidência. O que Deus está dizendo? O milagre não virá do jeito que você espera. Alguém precisa ouvir isso aqui. Milagres às vezes não vai vir do jeito que você está imaginando. Dentro dessa situação que você olha e diz: é um fracasso, meu Deus, não tem saída, tem um milagre escondido lá. O milagre não vai vir trajado de milagre, o milagre não vai vir tocando trombeta. Às vezes ele vai vir no silêncio. Às vezes ele vai vir na calada da noite. Às vezes ele vai vir quando você menos esperar. Oh, aleluia. Mas eu quero declarar: ele vai chegar. Nem sempre haverá sinais antes do agir de Deus, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Deus está agindo mesmo você não vendo. Deus está trabalhando mesmo você não entendendo. Se você crê no poder e na soberania do seu Deus, levante as duas mãos para os céus e diga para Ele: eu creio e vou continuar crendo. Você pode aplaudir ao Senhor? Uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela não depende de confirmação visual. Não, se Deus não me confirmar. Irmão, quantas confirmações que você já pediu para Deus? Você não tem certeza do que Deus falou, não? Não, eu estou orando para Deus confirmar. Irmão, quem tem sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus e tem discernimento espiritual, ele sabe discernir quando é Deus que fala.
Quem só acredita vendo, nunca, jamais ele vai viver o sobrenatural de Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui para eles: não vereis chuva, não vereis vento, mas todavia, portanto, entretanto, o vale em que vocês estão de sequidão vai se encher de água. Vai se encher de água. Vai se encher de água. Agora, outra coisa que eu aprendo: o tamanho do meu, do seu, do nosso milagre depende da nossa ação e do nosso posicionamento. A ordem de Deus foi: fazei muitas covas. Repita comigo: muitas. Irmãos, vamos pensar com a cabeça daquele exército. Pare para pensar comigo. Eu estou num deserto, os animais estão morrendo de sede, eu preciso guardar energia, eu preciso. Quanto mais você se movimenta, mais você sente sede. Agora vem Deus na contramão da lógica dizendo: fazei neste vale covas, vírgula, muitas covas. Como assim, Deus? Já estou fraco, já não tem água, os animais estão perecendo, tem gente já perecendo. Que negócio é esse? Na mente medíocre de muitos ali, alguém poderia ter dito o seguinte, ou pensado: essas covas são para nós. É Deus dizendo: cabe a cova, porque eu vou fazer vocês caírem nela. Oh, irmão, como a gente é míope, como a gente é pequeno no pensar, como a gente não entende o agir de Deus. Mas o tamanho do seu milagre depende do seu posicionamento e da sua ação. A ordem de Deus foi: fazei muitas covas. Diga comigo: muitas covas. Cada cova representa o quê? Uma expectativa, uma fé, capacidade de receber. E observe aqui que quem cavou pouco, recebeu pouco. Eu imagino aqueles que começaram a cavar, outros começando ali, olha e fala: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou guardar energia, eu não vou cavar muito fundo não. Mas o outro não, eu vou cavar fundo. Porque se Deus falou que vai mandar água, à medida que eu me esforçar, que eu me dedicar para esse poço se aprofundar, mais esse poço vai encher das águas que Deus vai enviar. Aí fica a pergunta: você escolhe que tanto de água você quer receber nesse teu vale, que tanto de vida que você quer receber nesse teu vale, que tanto de provisão você quer receber no seu vale. Se você não está disposto a aprofundar, se você não está disposto a cavar profundo, se você não está disposto a se posicionar e a fazer a sua parte, eu vou dizer algo para você, meu irmão: tem horas que Deus quer o nosso esforço, tem horas que Deus vai querer a nossa dedicação, tem horas que Deus quer ver em nós o nosso suor, a nossa dedicação. Porque, meu irmão, nada que vem de mão beijada é valorizado. Você já viu, irmão? Eu não entendo, eu não sei se é só comigo, eu não sei se é só comigo, mas quem aqui que para você tudo é mais difícil? Meu Deus do céu, irmão, tem gente que ele pega e acontece, ele vai, mas tem gente que irmão, mas não tem coisa melhor, meu irmão, do que você derramar a sua alma, a sua vida, as suas lágrimas, o seu suor, e ver a recompensa do seu trabalho. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem uma recompensa de Deus te aguardando. Oh, aleluia. Alguém recebe esta palavra? Tem uma recompensa de Deus te aguardando. Quando chegar a hora de Deus virar esse cativeiro, eita glória, eu vou liberar esta palavra. Quando chegar a hora de Deus virar esse teu cativeiro, quando chegar a hora de Deus virar essa situação, meu irmão, você vai viver milagres absurdos. Só quem crê nesta palavra, levante as duas mãos para adorar a Jesus. Quem cava pouco, recebe pouco. Quem cava muito, recebe muito. A pergunta que eu quero te fazer é: você é da turma que vai cavar pouco, ou da turma que vai cavar muito? Qual é o tamanho da sua fé hoje? Quanto você tem se preparado? Porque quando Deus disse para eles cavarem, Deus estava querendo o quê? Um preparo.
Você já viu aquele tipo de pessoa que ora a Deus dizendo: Senhor, me tira dessa situação, Senhor, me prospere, Senhor, me dá uma oportunidade. A pergunta que eu quero te fazer: será que nós estamos preparados para as oportunidades de Deus? Irmão, a verdade é que Deus coloca diante de nós oportunidades, Deus coloca diante de nós portas, mas é nós que não nos posicionamos. Tem gente que está aqui dizendo: Senhor, por que aquela porta não abriu? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você se preparou para ela? Se prepare, se prontifique, se posicione, esteja na brecha, esteja preparado. Quanto espaço você tem aberto para Deus agir? Porque covas no vale significa espaço para Deus agir. Eu quero que Deus entre naquele vale da minha casa, eu quero que Deus entre no vale da minha história. A pergunta é: você está preparando o território? A pergunta é: você está ampliando esse território? Você tem estado aberto para o agir de Deus? Porque Deus vai dizer uma coisa: eis que estou à porta aí. Prepara o ambiente, irmão. Se você não abrir a porta, Ele não entra. A gente tem que varrer a casa, a gente precisa preparar o ambiente, preparar a geografia. Deus não limita o milagre, quem limita é a profundidade da sua preparação. Prepare-se, prontifique, em nome do Senhor. Não limite um Deus que é ilimitado, não limite o poder daquele que tem todo o poder, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos. Ele é poderoso. Se você crê que Ele é poderoso, diga amém. Agora se prepare, porque o vale vai transbordar quando você se posicionar. Você quer ver esse vale se transbordar, esse vale se tornar um manancial, esse vale viver a ação de Deus? O mesmo vale seco, estéril, impossível, agora aqui vai provar de um milagre poderoso. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: coloca aí para mim o versículo de número 20. Coloca para mim. E sucedeu que pela manhã. Pelo quê? Pelo quê? Isso significa que durante toda a noite Deus já estava trabalhando. É por isso que tem um texto que diz: o choro pode durar a noite, mas pela manhã. Irmão, não tem dia, não tem coisa melhor do que um dia após o outro. Quem sabe eu estou pregando para a gente aqui que o seu dia foi escuro, foi terrível, tem dias, irmãos, que os céus amanhecem cinzento. É verdade ou não é? Tem dia que você olha e fala: meu Deus, vou dormir logo para acabar, para virar a página. Quem já passou por isso? Eu vou dormir logo para que eu vire isso. Mas Deus está dizendo: pela manhã. Pela manhã. Isso aqui não é palavras de efeito, mas é palavra profética. Pela manhã. Pela manhã. Uma vez Samaria estava cercada, e a Bíblia diz que a ordem do Senhor foi essa, a palavra do Senhor foi: amanhã, a esta hora, vai ter comida na porta de Samaria. Olha aqui para mim, tem provisão te aguardando amanhã. E eu vou ser mais específico: é pela manhã. Deus vai te surpreender, porque pela manhã é quando a gente acorda, não é? Você lembra daquele jovem que está com o profeta, e ele levanta bem cedo, Dotã está cercado, e quando ele levanta os olhos, tem um exército cercando a cidade. Ele é surpreendido com aquele exército, e a Bíblia diz que ele vai para o profeta Eliseu e fala: profeta, nós estamos fritos, nós estamos perdidos, porque a cidade está cercada. O profeta levanta, toma o seu chá, toma o seu banho, veste a sua roupa. Aí ele vai para a varanda: o que foi, meu filho, que você disse? Olha lá, meu senhor, olha o exército. Aí quando o profeta olha, ele dá umas... Eu imagino, irmão, que o profeta dá aquele sorriso e fala: oh meu filho, vem cá. Encosta a cabecinha no profeta aqui. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Para que ele veja o exército que está por detrás desse exército. E quando o menino abre os olhos, as escamas espirituais são retiradas, e ele contempla um exército celestial que está por detrás daquele exército humano.
Ou é pela manhã que Deus vai te surpreender. Se eu estou profetizando para alguém, alguém pode levantar a mão para receber. É pela manhã, é pela manhã, é pela manhã. Quem recebe esta palavra, que amanhã quando você acordar, amanhã quando, oh glória a Deus, vai ter surpresas de Deus te aguardando. Só quem recebe, adore a esse Deus nesta noite. A Bíblia diz que pela manhã, mas tem um detalhe, coloca lá o texto. Oferecendo-se a oferta de alimentos, oferecendo o sacrifício. Espera aí, eles estão no lugar seco, sem água, mas mesmo assim está oferecendo a Deus o seu melhor. Como tem gente, irmão, que quer viver o escape de Deus, a ação de Deus, sem uma entrega. Você está falando, Deus me tira desse vale. Qual é a entrega que Deus está te pedindo? Qual é o sacrifício que Deus está requerendo de você? O que Deus quer que você entrega no altar? Não é só oferta. Não é só um voto, pelo amor de Deus. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida, Deus quer o teu tempo, Deus quer a tua devoção. A Bíblia diz que pela manhã, quando eles estão lá oferecendo, adorando a Deus, literalmente, o que o texto está dizendo aqui é isso: oferecendo-se oferta de alimentos, ou seja, adorando o Senhor. A Bíblia diz que eis que vinham mais águas pelo caminho de Edom. Eles não estão vendo, mas está vindo água. Deus fez chover longe, Deus fez alguma coisa, alguma água destravar, algum romper, não sei como, mas Deus fez, e a Bíblia diz que veio águas. E você sabe que tudo que é vale se canaliza ali, e vem águas descendo. Enquanto eles estão adorando a Deus, de repente, eu imagino lá, eles dizendo: Senhor, está aqui a nossa oferta, está aqui o nosso sacrifício. De repente eles: ai, que negócio é esse geladinho no meu pé? Quando eles olham o pé cheio de lama, o pezinho já sujo. Eu estou pregando para alguém aqui que os seus pés já estão se enchendo de lama. A Bíblia diz que veio as águas e a terra se encheu. Não, entenda uma coisa, não foi pouca água, irmão. Repita comigo: foi muita água. Você pensa que Deus não é especialista em mandar uma bênção abundante, um milagre absurdo, um milagre extraordinário? Você pensa que Deus é comedido igual você? Você pensa que Deus é canguinho igual você? Você pensa que Deus é limitado igual você? Não, se Ele falou, Ele vai mandar em abundância. A Bíblia diz que veio tanta água que o vale se encheu de água. Oh glória, a terra, coloca o verso 21, coloca, vai, o mesmo versículo, o 20, tem mais alguma coisa no 20? Não, encerrou? O 21, coloca o 21. E ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que estavam em idade de cingir cinto, e daí para cima, e puseram-se à fronteira. Sabe o que acontece aqui? A Bíblia diz que quando o vale se encheu, os moabitas se dispuseram a se levantar e a lutar com eles. Mas eles não imaginavam que Deus já estava operando um milagre lá no vale. O vale agora que era seco, o vale agora que era estéril, o vale agora que era um vale do impossível, agora estava cheio, abundante, transbordante, porque Deus transforma cenários quando encontra posicionamento. Vale não muda sozinho, vale não é transformado sozinho, vale responde a uma fé ativa. O vale responde a uma fé contagiante. O vale que te cansou, o vale que te exauriu, o vale que te tirou forças, o vale que te trouxe expectativas negativas, o vale que te cansou será o mesmo vale que vai te surpreender. Você recebe isso?
A Bíblia diz que então eles se levantaram, e o verso 22, coloca o 22, é o 22. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, e as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora pois, vamos e destruamos eles. Irmão, olha aqui para mim. Mesmo nesse vale onde muitos estão pensando que tem morte, Deus vai surpreender. Eles estão lá no vale, os 3 reis com seus exércitos, Jorão, Josafá e o rei de Edom, estão lá no vale. O vale está cheio de água, mas água com terra vira o quê? Lama. E Edom, a palavra Edom no original significa vermelho. Quando o exército moabita se aproxima e olha lá no vale, eles olham e falam: nossa, estão destruídos, estão mortos, vamos acabar lá, vamos descer e vamos acabar com o resto. Só que quando eles descem, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus vai confundir o teu inimigo nesse vale. Quando eles descem, a Bíblia diz que eles pensam que todos estavam mortos. De repente, aquele exército ressurge da lama. Aquele exército se levanta daquele lugar. Ele ressurge com espada na mão. Olha aqui, eu estou pregando para alguém que o inimigo olhou você no seu vale e diz assim: ó, morreu, acabou, está na lama. Mas você vai se levantar deste vale. É o vale espiritual, você vai se levantar deste vale. É um vale financeiro, muitos verão Deus te honrando neste vale. É um vale sentimental, Deus vai fazer uma reviravolta, e você vai se levantar com uma espada na mão, com escudo, com coraça, com capacete, e vai exterminar os seus inimigos. Só quem recebe esta palavra, glorifique o nome de Jesus, fica de pé adorando a Ele. Isso aqui é poderoso demais. Levante o teu dedo de profeta e diga assim: quem me viu na lama, vai me ver na vitória. Irmão, eu gosto de conjecturar. Eu imagino os soldados: e ó, tá morto, quer ver? Quando eles vão, toma, tô vivo. Olha aqui para mim, irmão. Você pode até estar na lama, mas você está vivo. Você pode até estar na lama hoje, mas essa lama não é para você ficar nela para o resto da vida. É só um processo. Nesta lama tem milagre escondido. Nesta lama tem vitória, tem escape. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Olha aqui, não se assuste se você está se sentindo na lama. Ah, meu irmão, tem um milagre escondido nessa lama. Tem um escape escondido nessa lama. Tem um agir de Deus, tem um mistério de Deus aí. Neste vale você não vai ficar. Neste vale você não vai morrer. Neste vale Deus vai te dar vitória. E olha aqui para mim, Deus, para te dar vitória, Ele não precisa te tirar do vale. Eu vou repetir isso aqui. Deus, para nos dar vitória, Ele não precisa nos tirar do vale. Ele nos honra no vale mesmo. Ele nos abençoa no vale mesmo. Eu quero orar por você que está enfrentando um vale na sua história, espiritualmente, financeiramente, na sua família, na sua saúde. Vamos orar aqui agora, para que esse vale se encha de água, para que a gente saia deste vale fortalecido e cantando o hino da vitória. Porque vale é só uma passagem. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você aqui agora. Uramadagashuramandai Remi cantorogandossi abadarai Calabarashura mandorossi amadagavas.
Deus está perguntando para nós aqui hoje: você já começou a cavar? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim em nome do Senhor Jesus. Escute a voz do Espírito Santo aqui. Deus está perguntando para alguém aqui: você já começou a cavar? Você já começou a aprofundar? Eu não vou ficar parado. Eu vou me mover. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar nesse vale, mas eu vou adorar a Jesus. Eu não vou desistir no processo, na luta. Eu não vou, eu estou pregando para alguém aqui que você não vai desistir. Levanta o teu dedo de profeta e diga assim: esse vale não vai me segurar. Não, fale isso para o inferno ouvir, diga: este vale não vai me segurar. Olha aqui para mim, vale é só um processo, é só uma passagem. Repita: passagem. Diga: vai passar. Agora Deus tem algo para te ensinar nesse vale. Se mova nesse vale. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar. Chega mais aqui. Você pode chegar aqui na ponta do altar mesmo. Não tenha medo do altar. Isto, bem aqui, colado no altar. Eu quero orar. Eu queria pedir aos nossos obreiros, os nossos pastores. Nós temos aí alguns obreiros e pastores aqui. Eu queria que vocês me ajudassem agora. O Ramandoro Comandarácia. Teramadacalamassura Mahai. Eu vou sair do vale. Eu vou sair desse vale. Não faça deste vale a sua morada. Deus está dizendo: é só uma passagem. Você vai sair desse vale. Aprenda com Deus nesse vale. Aprenda do Senhor nesse vale. Absorva do Senhor o quanto mais você puder. Absorva do Senhor. Fala: Senhor, me ensina, eu quero aprender nesse vale. Eu queria chamar os obreiros, os pastores aqui no altar, aqui comigo, aqui na minha retaguarda. Obreiros, obreiras, pastores aqui comigo no altar, para nós levantarmos a mão em direção a esse povo agora. Eu queria pedir aqui para Cristo, aleluia, pastor Sidney, eu queria que o Senhor ungisse a mão de cada obreiro, de cada obreira, porque nós vamos, após esta oração, aqui no altar, vocês vão descer e vão colocar as mãos, e vão liberar palavras de vitórias, e vão liberar palavras de bênção sobre a vida desse povo. E Deus vai fazer um milagre nesta casa, nesta família, na vida espiritual, na vida familiar, em todas as áreas. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos nesta palavra, nós absorvemos esta palavra, nós cremos nesta palavra. Uramandu calamaceia. Oh glória, 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 glória. Meu Deus, essas mãos que estão sendo ungidas agora, essas mãos que estão recebendo esse óleo agora, esse óleo vai tocar a vida, vai tocar a família, vai tocar as emoções, vai tocar a espiritualidade, vai tocar a saúde, em nome de Jesus, Pai. Onde esses obreiros orarem, onde esses obreiros intercederem, vai haver uma mudança, vai haver, meu Deus, uma transformação, vai haver, meu Deus, um milagre. Eu profetizo, eu oro, eu clamo, eu busco a tua face agora, porque eu acredito no Deus que não falha, eu acredito no Deus que é poderoso para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer. Satanás, você vai perder, você vai perder, você já perdeu, você já perdeu, você já perdeu, você já perdeu nesta casa, você já perdeu nessa família. Ore com autoridade, você que está embaixo. Ah, meu irmão, comece a cavar agora, comece a aprofundar agora, comece a colocar a tua fé em ação agora. Fala para Deus: Deus, eu acredito que o meu vale vai se encher das tuas águas. Oh glória, oh glória. Obreiros, vão lá, deixa Deus usar vocês. Coloque as mãos com autoridade, ore com autoridade, expulsa a enfermidade, expulsa a obra do mal, em nome de Jesus. Ore agora. Meu Deus, nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Deus, nós cremos. Ore, coloque as mãos sobre a cabeça, ore, ore, ore com autoridade.
em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus. O inimigo que está lutando contra a mente desse homem e desta mulher, todo espírito, toda força contrária que está lutando contra a vida desta pessoa, para essa pessoa desistir, para essa pessoa abandonar, para essa pessoa duvidar, para essa pessoa desacreditar, vai repreendendo agora. Meu Deus, entra nesta casa. Meu Deus, entra com a tua vida lá nesse casamento. Entra agora. Espírito Santo, traz vida onde tem morte. Traz vida onde o homem já está cantando a morte. Traz vida, vida de sentimentos, vida nos sentimentos, vida na saúde, vida nas finanças, vida na espiritualidade, vida, vida. Eu profetizo em nome de Jesus a cura, a libertação, o livramento de Deus. Agora, meu Deus, vai tirando toda angústia, vai tirando toda apreensão, vai tirando toda preocupação. Meu Deus, vai movendo agora a tua mão poderosa, enquanto esse povo se move em fé, enquanto esse povo se move em fé. Meu Deus, se move, se move, se move também. Oramando Kamanaya, Elabarassia, Oramagandoro Comandara Suramahai, Erimikarbi Calamarassuria, Elebecanchoro Biadegassia, Iramondo Comarai, Elabacaramassuramahas. Eu creio no teu poder, eu creio, 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 eu creio. Recebe vida de Deus, recebe vida de Deus, recebe vida de Deus. Eu estou profetizando para você aqui agora. Recebe vida de Deus, recebe a alegria do céu, recebe a alegria do alto, receba renovo, força, receba projetos, visões, em nome de Jesus. Receba agora, aleluia, uma nova força. Se levante dessa lama, se levante desse chão, se levante e elimina os inimigos da tua alma, elimina os inimigos do seu avanço, elimina os inimigos da tua casa, os inimigos da sua família, os inimigos do povo de Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não pare de orar, não pare de orar. Há uma ação poderosa de Deus aqui. Não pare de orar. Há uma ação poderosa de Deus aqui. Há uma ação poderosa de Deus aqui. Há uma ação poderosa de Deus aqui. Comandar até Gandoro Mandagashorabahas, Tecochoria Mandarashoramahas, que mandorou mandar carama séria. Oh, aleluia. Eu repreendo a miséria. Eu repreendo agora toda seta do inimigo, toda fraqueza espiritual. Eu repreendo agora todo desânimo. Eu repreendo agora toda dúvida, toda incredulidade. Eu repreendo agora. Sai, sai. Ore comigo, sai. Fala para Deus: Deus, repreenda da minha vida toda incredulidade, toda falta de fé. Repreenda agora. O Espírito de Deus está falando comigo aqui agora. Ore repreendendo a incredulidade. Ore repreendendo a incredulidade, a falta de fé. Não deixe isso enraizar no seu coração. Deus falou, está falado. Deus falou, Ele é fiel. Oramadagai choroma robia degesia, Kamandorokosi andaraziribikosi andaregazaio, Herezig andurigadagasjurigizia mandou comandoresse. E para conderebrecaço e meia sogai. Eu sinto a presença de Deus aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto para o céu e diga assim: eu recebo vida de Deus. Diga mais alto, diga: eu recebo vida de Deus. Diga assim: eu profetizo que as águas de Deus estão entrando nas minhas finanças, nas minhas emoções, no meu corpo, na minha saúde, no meu casamento, na minha espiritualidade.
Diga: eu profetizo em nome de Jesus e recebo. Quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Mais forte, para o Senhor, o nosso Deus.